Boa noite, amados. Aqui estamos nós novamente com a nossa hora silenciosa. Hoje nós estamos a olhar para Josué, capítulo 2, desde o versículo 1 até ao versículo 11. Esta é uma história que mostra quão grande, quão incrível, quão extraordinária é a graça do nosso grande Deus. Até onde é que vai a sua misericórdia? Será que há limites? Será que há coisas que Deus não irá fazer porque elas são tão más, que nem mesmo Deus pode tratar delas, nem mesmo Deus pode fazer um milagre e mudar aquela situação? Ora, a história de hoje mostra-nos que até mesmo o lugar mais terrível, que até mesmo a pessoa mais terrível, assim, pode obter a graça de Deus. Assim, não porque ela irá fazer alguma coisa boa, mas simplesmente porque Deus mostrou a sua graça. Assim? Então, nesta história nós vemos o povo de Israel a entrar na primeira cidade a qual vão conquistar. É a cidade de Jericó. Todos nós conhecemos esta história, o incrível, o grande milagre que Deus fez para conquistar esta cidade. No entanto, antes desse milagre acontecer, há um outro milagre, que eu diria até muito mais importante do que o milagre da conquista desta cidade. É o milagre da salvação. Esta é a passagem que mostra uma prostituta que vive numa cidade totalmente pagã e totalmente imoral, que é salva pelo Senhor. Que incrível! Assim que Deus olha para todas as pessoas desta cidade e encontra uma que se arrepende da sua miséria e salva esta pessoa. Assim, esta é a história de Raabe. Assim, eu recomendo mesmo a todas as senhoras da nossa igreja e até mesmo nós, homens, que possamos encontrar um livro que fale sobre Raabe. Há livros que falam sobre Raabe. É uma história incrível. Uma história de grande salvação da parte do nosso Deus. Assim, nós sabemos, não é assim, que os espias chegam à casa desta mulher. Eu sei que sempre surgem muitas controvérsias à volta desta história. Como é que é possível que os espias ou os espiões eles entrem na casa de uma prostituta? Como é que é possível nesta história, não é assim, Deus usar, vamos dizer assim, a mentira de Raabe? Como é que é possível, não é assim, que estas coisas aconteçam, não é? E ainda assim nós vemos esta mulher ser salva pelo Senhor e até mesmo a graça de Deus foi tão longe que esta mulher vai entrar dentro da linhagem de onde irá nascer o Salvador, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Esta, então, é uma história incrível, com as suas controvérsias, mas que tem explicação. Assim, em primeiro lugar, não há dúvidas. Se eu sou um espia e o melhor lugar para entrar na cidade e obter informações sem ser, vamos dizer assim, visto pelos demais como alguém que está realmente a espiar, é ir à casa de uma prostituta. Assim, talvez eles pensem que eu vou alugar os serviços dela. Assim, e lá foram estes dois espias para esse lugar. Agora, o interessante é que também há um outro fator por trás disto, e o fator mais importante, que é a providência de Deus. Deus levou estes homens à casa desta mulher, que já tinha sido salva pelo Senhor. Apesar da história de chamar a Raabe a prostituta, a verdade é que, pelo aquilo que ela diz acerca do Deus de Israel, mostra que esta mulher tinha sido transformada. Somente por aquilo que ouviu. Então estes são os dois fatores. E o principal deles, a providência de Deus, para que esta mulher, assim, encontre o povo de Deus, seja parte desse povo de Deus e seja também parte da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Além disso, nós vemos então a história da mentira. Agora, é verdade, ela mentiu. Mas também é verdade que Deus não aprova a mentira. Deus é totalmente santo, Deus não pode aprovar o pecado. Assim, então, como podemos unir estas duas coisas? A verdade é que nunca nas Escrituras Deus elogia a mentira de Raabe. Em nenhum momento vemos o Senhor elogiar assim, a forma como ela, como uma mentira branca, assim, guardou, protegeu os espias do Senhor. A verdade é que o Senhor não precisava dessa mentira. O que o Senhor elogia na história de Raabe é a sua fé. A forma como ela se converteu, mas ainda assim vemos uma mulher assim, que usa a carnalidade para uma situação como esta. Não é? Então ela mentiu. E a sua mentira ajudou a encobrir, a proteger estes homens. Estes homens, então, são guardados, eles não são entregues assim, à guarda, à segurança assim, do rei de Jericó, e estes homens conseguem retornar. Mas antes que retornem, ela tem algo para dizer-lhes, e para mim é a melhor parte da passagem. É a declaração que mostra que esta mulher passou da morte para a vida. Sabem, o interessante acerca deste relato,
ou acerca disto que ela tem para dizer a estes homens, é que Raabe ainda não tinha tido um encontro pessoal com Deus. Ainda ela não tinha ouvido a lei de Deus. Ela não tinha visto com os seus próprios olhos assim, os milagres que Deus fez no Egito e no deserto. Ela simplesmente ouviu. É como se a fé dela fosse exatamente a fé que eu e tu hoje temos. Nós temos fé porque ouvimos o Evangelho. Temos fé porque ouvimos a palavra de Deus. E ela ouviu. Assim, todas as coisas que Deus fez no Egito. Como Ele abriu o Mar Vermelho. Como Deus guiou o povo no deserto. Como conquistou as nações que se levantaram contra Israel no deserto. Assim, e eles foram vencendo. Então havia temor, havia medo nas nações que viviam dentro de Canaã. E ela diz, esta terra, esta cidade está cheia de medo de vocês, do vosso Deus. Agora, ela transformou esse medo em fé. Assim, ela acreditou no Senhor, ela creu no Senhor. Assim, de tal forma que ela diz que o Deus de Israel é o Deus dos céus e da terra. É o Criador. É o único. Não há outro. Isto mostra então que ela se converteu. Ao contrário dos demais cidadãos da cidade de Jericó, que também tiveram o mesmo medo, também tiveram o mesmo temor, ouviram as mesmas coisas, mas isso resultou em incredulidade e rebeldia contra a vontade de Deus. Ela não, ela foi submissa e entregou-se. E pediu então, e isso iremos ver amanhã, pediu que eles se lembrassem dela quando viessem para destruir a cidade. E assim foi, Deus foi fiel para com esta mulher, Deus sempre guarda os seus, e é exatamente isso que Deus está a fazer. Deus leva estes dois espias até à casa desta prostituta, porque Deus a tinha salvo, porque Deus queria guardá-la, Deus queria protegê-la, e é exatamente essa obra que Deus faz. Isto é incrível, mostra a grande graça de Deus. A verdade é que não importa o lugar onde tu cresceste, o teu seio familiar, ou a rua, o contexto à tua volta. Não importa as misérias que tu praticaste. Deus tem tanta graça e tanta misericórdia que Ele pode curar-te dessas coisas todas. Ele pode salvar-te, Ele pode perdoar-te, Ele pode purificar-te. Tão somente faz o que fez Raabe. Arrepende-te. Assim, e crê no Evangelho. Crê naquilo que o Senhor Jesus fez por ti. Sabes, a teologia de Raabe foi simples, mas transformou-se numa fé forte. Aliás, é tão impressionante a fé dela, que quando nós comparamos com a fé dos israelitas, que viram todos os milagres, que viram todas as obras do Senhor, e ainda assim muitos, mas muitos deles, assim, rebelaram-se contra o Senhor no deserto. Assim, nós vemos a grande diferença, o incrível que foi, assim como ela, simplesmente por ouvir, teve uma fé tão extraordinária. E Deus então recompensou-a colocando na linhagem do Senhor Jesus Cristo. E assim pode ser contigo. Assim, o Senhor Jesus veio a este mundo por amor a ti. Ele veio e Ele entregou a sua vida assim, para morrer a tua morte, para que tu possas viver a sua vida. Ele foi sepultado, mas Ele ao terceiro dia ressuscitou e Ele pode dar-te vida eterna. A Bíblia diz, se tu te arrependes e crês no Senhor Jesus, serás salvo. Então hoje pode ser o dia de salvação para ti. Esta teologia simples pode dar-te uma fé forte no nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, que Deus te abençoe e boa noite.